Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês porque vocês não aparecem nas aulas lá do Meeting na quinta-feira à noite. Então eu resolvi fazer o vídeo para explicar para vocês como é que vai ser a avaliação da nota 2. Tá? A nota 1 eu já vou colocar ainda essa semana, eu termino de colocar lá. Até no final de semana, até domingo eu ponho. E como é que vai ser a nota 2 e também a atividade que vocês vão fazer e quais são as próximas atividades, tá? Então, nós vamos fazer, eu dividi em três atividades que vocês vão fazer, né, na nota 2. Uma, para essa foi ontem, 18/6, que é um sistema para gerenciar a inserção de números naturais em um vetor, tá? Tá aí, é em um vetor, né? 2 pontos. Depois, um sistema para gerenciar a alocação de um prédio usando matriz, vai valer 3 pontos, que aí na próxima semana eu coloco também um vídeo explicando. E 2/7 e 9/7, um sistema para gerenciar a inserção de alunos em uma lista de informações, que no caso vai valer 5 pontos. Então, isso vai definir para a gente a nota 2 da, que vocês vão ter que fazer. Então, vão ser 3 trabalhinhos de implementação, tá? Então, vamos para o primeiro trabalho de vocês. Então, essa atividade vai ser o seguinte. Nessa atividade, vocês irão criar um sistema para gerenciar a inserção de números naturais em um vetor. Então é o seguinte, inicialmente o vetor ele vai estar vazio. No nosso caso, nós vamos representar o vazio como tendo um valor -1 em todas as posições. Então o vetor ele vai ter -1 em todas as posições, indicando que então a posição que tem valor -1 é uma posição que está considerada vazia. Tá? Todo número natural a ser inserido, né, no vetor ocupará a primeira posição onde tem o -1. Então, por exemplo, aqui um exemplo de um vetor que foi inserido aqui, né, os valores 5, 3, 1, 7 e 5, e aqui as posições que estão vazias ainda no vetor. A remoção, o que ela vai ser? De um elemento se dará colocando -1 na posição em que ele ocupa. Então, dado esse vetor inicial aqui, por exemplo, nós vamos remover o 1. Então, você vai pesquisar, encontrou 1, encontrou. Então, vocês vão colocar -1 no local dele e ele vai ser removido. Por exemplo, vamos fazer uma remoção aqui do 5. No caso, como temos dois valores 5, ele vai remover a primeira ocorrência. Então, nesse caso aqui, a primeira ocorrência, tá vendo onde tinha o 5, a primeira ocorrência ficou com -1. Então, o vetor, na medida que ele for removendo, ele vai deixando buracos. Não é para pegar os valores e voltarem com eles, não. É para deixar o buraquinho mesmo. Por quê? Porque a inserção, o que ela vai fazer é procurar a primeira ocorrência de um valor de -1 e colocar no lugar dele. Então, por exemplo, a inserção de um elemento em um vetor após ter passado por alguma remoção, por exemplo, seria esse caso aqui. E eu quero inserir um novo elemento. Então, o novo elemento, ele vai sair do início procurando o primeiro -1. Ó, achei o -1, então ele vai inserir nessa posição aqui. Então, inserindo o 8, tá vendo? O 8 vai ser inserido na primeira posição que a gente encontrar o -1 aqui, tá? Então, a ideia é exatamente evitar aquele tipo de deslocamento que seria necessário, né, de levar um valor daqui para cá e daqui para cá, para que o vetor não tenha nenhum buraco, tá? Então, no caso aqui, isso não vai acontecer. No caso da gente, vai deixar ele com -1, né, marcando que ele não tem um dado lá dentro. E aí, ele vai, na hora próxima inserção, ele vai procurar o primeiro -1 e vai mostrar para a gente, e vai colocar naquela primeira posição vaga aqui. Aqui era para estar vermelhinho e não ficou, né, gente? Mas isso aqui também é só para mostrar que é o -1 aqui também. Ele também fica vermelhinho, tá? Esse vermelhinho eu coloquei só para destacar, tá, gente? Para vocês que aqui é uma posição vazia. Igual aqui tem uma posição vazia aqui. Vocês, para implementação que precisam entregar, vocês vão utilizar o código, o arquivo que eu vou disponibilizar chamado prog1.cpp. O que esse arquivo prog1.cpp tem? Tá? Ele já contém uma função main implementada, então vocês não devem alterar essa função main, já está tudo pronto lá, tem um menuzinho, tem tudo lá, vocês podem usar para testar, mas não é para mexer nela. Tá? Também tem as funções que também, e já tem as funções que também devem ser implementadas. Então eu também defini cada uma das funções e o cabeçalho dela. E nesse caso, eu deixei somente o cabeçalho lá com a função vazia. Então vocês vão ter que implementar essas funções lá. E não pode alterar o cabeçalho também, tá? Por quê? Porque a função main está associada a esse cabeçalho, então está relacionado para ele. Então não pode mexer nem no main nem no cabeçalho. Então a atividade de vocês é pegar cada uma das funções que estão nesse arquivo e implementar elas,
tá? E quais são essas funções? Então, as funções que devem ser implementadas. A inicializa, void inicializa. A função deve inicializar o vetor, colocando ele todo vazio, então -1 em todas as posições. A função insere, que retorna um bool. A função insere o inteiro D, né, na primeira posição do vetor V, com valor -1, e retorna true, se der certo. Caso não tenha posição disponível no vetor, retorna false, que o vetor está cheio. Remover. A função remove do vetor V o primeiro elemento do vetor que seja igual a D e retorna true. Nesse caso, remover é colocar -1 na posição. Então, se ele encontrou -1 na posição, quer dizer, nesse caso, na hora que ele encontrar uma posição que tenha D, você vai chegar lá e colocar -1 no lugar dele, removendo, igual no desenho que eu mostrei lá anteriormente. Caso não tenha nenhum valor no vetor V igual a D, a função retorna false. Então, removeu, retorna true, não removeu, retorna false aqui pra gente. Tá? Além dessas três funções, vocês vão fazer uma pesquisa também, que a função vai pesquisar no vetor D o primeiro elemento que seja igual a D e retornar a posição dele no vetor, então onde que ele aconteceu, em posição, se está na posição 0, 1, 2, 3, qual posição que ele encontrou. E caso não tenha nenhum valor no vetor V igual a D, a função retorna -1. Então, ele vai retornar para a gente o valor -1. E uma função chamada muda, o que a função muda vai fazer? Ela vai modificar em V o primeiro elemento que seja igual a D, pelo valor de K. Então, você vai receber um D e um K, por exemplo, D é 3, K é 4. Então, vai procurar, achei o 3, o D, o 3, achei. Você vai colocar 4, o K no lugar onde D estava e retornar verdadeiro. Caso não tenha nenhum valor de V igual a D, a função retorna falso, porque não tem um elemento no vetor para ser modificado. E para terminar, a função imprime, tá? A função imprime, o que ela vai fazer? Imprimir todos os dados válidos. O que é isso? Diferente de -1 do vetor V de dados, para você saber quais são os números naturais que estão lá dentro já. Então, nesse caso, não é para imprimir o -1, é para imprimir somente os válidos, né? Que no caso é diferente de -1 do vetor. Então, essa a primeira atividade de vocês, ela é bem tranquilinha de implementar, então vocês vão ter que preencher basicamente essas 6 funções, tá? E submeter lá no Siga lá para mim, tá? Caso de alguma dúvida, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar um e-mail para o meu e-mail lá, o rsantos@unifei.edu, ou então também podemos conversar online, né? Eu estou entrando todo dia online lá, nos dias, estarei online, né, nas aulas no dia 25/6, 2/7, 9/7, naquele mesmo endereço que a gente está sempre utilizando aqui, tá bom? Então, eu vou postar essa atividade agora, o vídeo para vocês, vou postar esse PDF também lá para vocês e já montar a atividade para que vocês possam entregar na próxima semana, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal, e até o próximo vídeo que eu vou explicar a próxima atividade da nota.